Olá, então, gente, vamos para a nossa próxima aula para destravar. Mas eu sei, Bico de Luz, tu me dá um trabalho para te convencer do caminho, mas eu vou te mostrar passo a passo. Eu não sou neurocientista, eu não estudo o cérebro, né? Eu tenho uma pessoa que convive comigo hoje, eu sempre brinco que um cuida da lesão e o outro cuida do trauma, e que são mais de 20 anos aí mergulhados, né? Eu entender a mente e o Isaac entender o funcionamento do cérebro, né? Nosso esquema é lá na cabeça, aqui na cabeça mesmo, né? Então eu sou uma pessoa muito racional, que desenvolvi o meu emocional estudando muito, né? Buscando técnicas para salvar minha própria jornada, minha própria vida, as minhas construções. E através delas eu me encontrei na minha profissão, né, a psicologia, e fui evoluindo, e fui construindo, e fui fazendo. Mas teve em um momento da história, eu percebi que era importante eu justificar algumas coisas que eu falava para as pessoas que poderiam ajudá-las a construir o seu futuro, criar a sua realidade, ensaiar mentalmente, fazer os seus mantras, visualizar o seu futuro no seu mapa, fazer a sua carta para o destino. Eu vou te provar tudo, tenho tudo aqui, as minhas coisas que eu faço, porque isso é contínuo, né? Quando você chega num degrau, você busca o outro, e vai indo, e vai subindo, e as coisas vão acontecendo. Mas quando eu fiz esse entendimento aqui, tá? Simples, genuíno, para cair a tua ficha, né? Caiu a minha ficha com isso, eu justifiquei o caminho que eu estava executando racionalmente para que emocionalmente eu fosse lá e fizesse de fato o que precisava ser feito, né? E aí, se você se interessar sobre isso, existem especialistas, neurocientistas que mergulham no cérebro, no entendimento das funções do cérebro, né? O que me encanta muito, que me convenceu ao longo da jornada nas minhas transformações é o Joe Dispenza, né? Ele tem uma visão sobre essa questão da energia, da frequência vibracional, de toda a questão do mindset, assim, ele é um estudioso que transformou a sua própria vida também com isso, então me ajudou muito a assimilar. E eu aqui no meu método, né, no meu destrave, na mente, ali na base, no alicerce, eu quero te apresentar o básico, tá? O básico que você precisa saber. E você vai ir associando com as coisas que eu estou te ensinando, e aí você vai se convencendo do que precisa ser feito. Aí, quando nós chegarmos lá nas técnicas de altíssimo impacto para que o teu destrave aconteça, você vai dizer, mesmo que eu ainda não acredite nisso, Fernanda me mostrou como as coisas funcionam, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu vou pagar para ver. Então, você faz, às vezes, desconfiado um pouco, mas como eu estou aqui te justificando, você abraça e aí você confia em mim, confia no método e vai ter colheita, tá? O que é importante saber? Que tem 4 partes do cérebro que ajudam a gente a fazer mudanças sustentáveis, tá? Mudanças sustentáveis. Sobre o olhar da mente, sobre o olhar do comportamento, no lobo frontal, tá? O lobo frontal, ele é o lobo da decisão. Ele é como um CEO, sabe? Ele é um diretor ali em todo o processo de transformação. O lobo frontal, ele tem, que função ele tem? De observar os pensamentos, a função da autoconsciência, a função do autoexame, né? É onde a gente fica armazenado as nossas crenças, os nossos medos, as crenças da vida. Lembra, eu te provoquei para fazer a linha do tempo. Na linha do tempo, ela acessa o teu passado. O teu passado, com o olhar sobre o lobo frontal, você precisa observar os seus pensamentos, a sua autoconsciência, né, o seu autoexame. Ele precisa, né, da decisão de quem você não quer mais ser. Você precisa desaprender.
Então, esse movimento de olhar para o passado, ele é extremamente importante, porque você vai acessar, né, o lobo frontal. Ele precisa disso, ele precisa que você observe o seu passado para você transformar o seu futuro, tá? Então, essa é a primeira parte do cérebro, como ele é o que gera a decisão, ele precisa que você faça esse movimento. Ele precisa que você faça o que eu te falei na aula anterior, que é olhar para trás, que é examinar, que é fazer autoconsciência, que é identificar o que você não quer mais, que é ver de onde você veio, que é entender como você vivia. Quem está fazendo esse processamento? É o lobo frontal. O lobo frontal tem poder de transformação na mudança. Então, ele precisa que você faça esse exercício de autoconsciência, né, de mergulhar de fato de onde você veio para onde você está, para que ele te ajude a desaprender isso depois. Então, a transformação acontece, a mudança sustentável acontece mexendo com essas 4 partes do cérebro. Essa primeira parte, aonde está a decisão, é o cérebro frontal. Para você decidir algo diferente, você tem que fazer um autoexame, você tem que ter consciência, você tem que ter mergulhar, você tem que enxergar. Fer, como eu faço isso? Eu acabei de te apresentar. Linha do tempo, né? Mergulha de onde você veio até aqui. O que te aconteceu? Como você foi criado? Onde você estava inserido? Então, você faz um autoexame. Você olha para trás, né? E você resgata aí na sua memória as suas memórias, as suas vivências, as suas experiências. Então, essa é a parte do cérebro que tem esta função de observar pensamento, autoconsciência e fazer autoexame. Precisa disso na mudança. Não adianta, por isso, não adianta só você querer ir lá, eu quero mudar tal coisa. Não. O que tem antes da mudança, você precisa saber. Você precisa entender aonde você está inserido, você precisa entender o que você já viveu, o que te aconteceu, o que você... Né? É preciso todo esse autoexame para que a mudança se efetive com as outras partes. Não adianta só ir lá no desejado, você precisa fazer esse movimento antes, tá? Depois, o neocórtex é outra parte do cérebro. Estou tentando falar com as palavras mais simples, de uma forma muito fácil de compreender, para que você entenda. Você precisa botar o teu cérebro para jogar a favor do teu destrave, da tua transformação, para que ele desperte o teu potencial e você tome decisões, que você não volte atrás. Então, entende como o cérebro funciona. O lobo frontal, ele precisa disso. Ele toma a decisão, mas para tomar a decisão, ele precisa que tu crie consciência. Ele precisa que tu encare a verdade. Ele precisa que tu olhe para as coisas. Ele precisa que tu sinta as coisas para realmente transformar. Então, não é só sobre uma mudança que você quer fazer, é sobre o que antecede a mudança, sobre quem você é sobre o que você não quer mais que aconteça com você, por isso você quer essa mudança, por isso você quer esse destrave. No neocórtex, está registrado todos os dados sensoriais, tudo aquilo que a gente sente. No neocórtex, a gente processa conhecimento mais experiência, teoria e prática. No neocórtex se geram conexões que ajudam a gente, né, a aprender, a decidir aplicar aquilo que aprendeu, a reforçar aquilo que aprendeu e a criar novas experiências. Então, o neocórtex é responsável por aquilo que eu aprendo, por aquilo que eu aplico e aquilo que eu reforço, que eu aprendi, se torna a minha experiência. Olha só, ele precisa do quê? Processar conhecimento e experiência. Ele precisa da informação, ele precisa da teoria, ele precisa que você coloque em prática. Então, eu quero uma mudança, eu já sei de onde vim, eu já criei a minha consciência. Se eu quero mudar, eu preciso de conhecimento, eu preciso de experiência. Então, eu não vou fazer uma mudança sem injetar isso, porque o meu neocórtex, no processo de transformação, ele precisa de aprendizado e ele faz, né, a transformação através da experiência. Aí tem outra parte do nosso cérebro, né, que é o cérebro químico, que é o cérebro emocional, que é o límbico, que é no meio da nova experiência, aquilo que a gente sente, sabe? É aquilo que influencia, que faz você lembrar da experiência, que faz você realmente
entender, o teu corpo sente a experiência, sabe? Vamos lá, o teu corpo vive aquilo que você está se propondo a fazer, então você sente na pele a experiência, é o límbico que está agindo, né? Você sente aquilo, então eu penso, eu sinto. Onde que está toda essa transformação? No pensar, no sentir, e o cerebelo faz. O cerebelo faz no automático, porque aqui, tudo que tu pratica repetidas vezes sai, sem você precisar fazer. Então, a gente precisa ativar esses 4 movimentos para que as coisas aconteçam. A gente precisa ativar essas 4 partes do nosso cérebro. Frontal, neocórtex, límbico e cerebelo. No frontal, como eu ativo o frontal? Observando meus pensamentos, fazendo autoconsciência, fazendo autoexame, linha do tempo, olhando para trás. Como eu ativo o neocórtex? Colocando conhecimento, colocando teoria e colocando experiência. Límbico é emocional, é sentimento, é no corpo, é aquilo que eu sinto quando eu estou fazendo as coisas acontecerem. E o cerebelo eu vou fazendo, eu faço novas vezes, eu repito, entra no piloto automático. Então, quando eu mexo, se eu vou fazer uma mudança, eu preciso mexer essas 4 coisas. Essas 4 coisas é bom, né? Essas 4 partes do cérebro em conjunto para que a mudança aconteça e para que ela entre no automático, que é o cerebelo, que é o subconsciente, que é você ir lá, é você fazer, sem você precisar pensar. E você está indo lá fazer. Como assim, Fer? Você não precisa pensar para escovar os dentes, você não precisa pegar exemplos básicos. Você não precisa pensar para andar de bicicleta uma vez que você aprendeu, praticou, te ensinaram, você fez, você sentiu ali, você conseguiu, você pega uma bicicleta, você vai, você entra no carro, você dirige, porque você mexeu com as 4 partes do cérebro e você fez repetidas vezes até que o cerebelo entendeu que isso era um comando automático e isso sai. Então, a gente vai mergulhar, eu vou te dar exemplos, eu vou te ajudar a aprofundar isso. Só que dessa aula eu preciso que você saiba que o que eu quero que você perceba? Que uma mudança ela é sustentável quando você mexe com essas 4 partes do cérebro, com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com aquilo que você faz, mas quando você respeita o teu subconsciente, quando você cria consciência dele, quando você aceita, ressignifica, quando você perdoa, quando você de fato encara a sua realidade, prepara-se para a mudança, se sente fazendo e faz repetidas vezes. Esse ciclo virtuoso aqui dentro do nosso cérebro acontecendo, ele nos apodera da mudança. E essa mudança começa a nos trazer resultados e significados. Então, eu precisava te mostrar que essas 4 partes do cérebro, elas precisam ser ativadas juntas para que uma mudança aconteça efetivamente. Por isso, na aula anterior, a gente fez a linha do tempo. Por isso, na aula anterior, eu mexi aqui, no frontal. Eu te fiz olhar para trás, olhar para o 95% das tuas memórias que são subconscientes e acessar crença, acessar medo, acessar dor, acessar experiência, acessar vivência, porque eu só decido e sustento se eu realmente mergulho naquilo de onde eu já vim, porque aquilo de onde eu vim trabalha sobre o meu futuro, nas memórias do futuro, de amanhã. Como eu mudo tudo isso, Fernanda? Como eu faço a transformação usando esses 4 pontos a meu favor? Vamos lá? Na próxima aula.